Então, gente, eu marquei uma live com vocês para fazer um assunto aqui bem legal. Na verdade, a ideia da live seria um Reels de 3 dicas de como envelhecer bem ou não envelhecer, né? Grátis, assim, qual o método mais barato de rejuvenescimento. E eu separei 10 dicas. Eu falei, vai ficar muito grande. Então, o pessoal aí, Fernando, Daniel, então ia ficar muito grande o Reels com 10 dicas de como envelhecer bem, né? De como ficar mais jovem, grátis, a forma mais barata que eu encontrei. Então eu falei 10, eu preciso fazer uma live contando que forma é essa. Na verdade, uma coisa, eu acredito que muitas dessas dicas vocês já sabem, mas é interessante a gente estar repassando isso, porque as pessoas têm aquela ideia de que só consegue se cuidar quem tem dinheiro, só consegue se cuidar quem gasta dinheiro com isso, e na verdade não. O poder da boa vida, da longevidade tá com a gente. Então o poder de viver bem, de viver melhor, de viver da forma que a gente acha mais belo, mais bonito, está com a gente, e muitas vezes a gente gasta para não ficar bem, para não ficar bom, para envelhecer. Então existem várias coisas, e antes de falar das 10 dicas, eu vou vir com informação mais teórica, né? Sobre envelhecimento, né? Essa história do envelhecimento começa com os telômeros. Os telômeros, né, são os pezinhos do nosso gene. O nosso gene tem um pezinho, e estudos recentes descobriram que o envelhecimento ele estava ligado com o tamanho dos telômeros. Então, no código genético humano existem os telômeros, e quanto mais comprido ele parece tipo um coelhinho assim, com as pontinhas, né? Quanto maior fosse aquela pontinha, mais tempo de vida com as nossas características a gente ia permanecer. Então, o comprimento dos telômeros nos genes é que determina a nossa longevidade, né? Então, o tempo que a gente vai permanecer com nossas características ainda gerando colágeno, gerando elastina sem envelhecer. Então, eu achei interessante falar que, sim, Léo, então é só genético. Se é genético, se minha mãe, meu pai e tal, não tem nada que eu possa fazer, eu vou ter um envelhecimento mais acentuado, ou eu não vou envelhecer tão drasticamente, é isso? Não é isso. Significa que, independente do nosso código genético, os telômeros, o tamanho do comprimento dos telômeros, ele depende diretamente com o fator externo, que é o ambiente. Então, independente da nossa carga genética, o ambiente ele traz isso do envelhecimento para a gente. Perceberam-se que quanto maior seriam o tamanho dos telômeros, eles perceberam também que o uso de alguns oxidantes, de algumas coisas mais químicas, diminuíam o tamanho desses telômeros. Então, diminuíam o poder que a gente tinha de ficar mais jovem, de ficar jovem mais tempo, assim como vocês querem, né, falar. Então, é interessante a gente saber que quando alguém fala assim, nossa, a poluição, fatores externos como cigarro e tal, que eles falavam dos radicais livres. Nossa, esses radicais livres, então, nos anos 90, muitos se falaram dos radicais livres. Hoje quase ninguém usa essa palavra. Eu até quase não lembro de como é mesmo o nome daquele negócio, radicais livres. Os radicais livres é o que corrói os telômeros. E os telômeros se corroem pelos radicais livres por meio de uma oxidação. Ivanete, boa noite. Então, os radicais livres, ele desenvolve por meio desses, ele vai corroendo o tamanho dos telômeros. Então, se meu telômero, se no meu código genético eu tenho um telômero comprido, a presença dos radicais livres, o meu contato com esses radicais livres, que seriam o meio ambiente, a poluição, a química, o cigarro, tudo isso iriam reduzir o tamanho daquele meu telômero que eu nasci para não envelhecer tanto. Então, com base nesse contato, eu iria perder todo aquele favorecimento genético que eu tinha. Então, vendo isso, se fazem muito aquela comparação dos gêmeos, né? Se você tem dois gêmeos idênticos e um usa protetor solar e o outro não, um vai envelhecer e o outro não. Então, por aí você imagina que a carga genética ela ajuda sim, mas o contato com os radicais livres ele é extremamente importante para o nosso envelhecimento ou rejuvenescimento, né? Então,
pensando nisso, vocês já imaginam aí de onde é que saíram minhas 10 dicas de graça como a gente se manter mais jovem, né? Quem me conhece sabe que algumas dessas eu não sigo. Então, se vocês chegaram aqui achando que essas dicas dão certo porque eu uso elas, não uso ainda porque eu não sou disciplinada nesse nível, né? Mas eu pretendo, a idade chega e a gente tem que se cuidar, né? Então, uma coisa que eu sempre pratiquei comigo e eu trago isso comigo, então eu sou uma pessoa que consumo pouco de estética para mim e eu estudo muito de estética para ajudar as pessoas. Então eu consumo pouco porque eu não sou uma pessoa que frequenta outros ambientes de estética, eu gostaria, então, salão, para arrumar cabelo, unha, essas coisas, tudo eu gosto mesmo de fazer em mim mesma, então não consumo, não sou uma pessoa que gasto com isso, pagando outros profissionais, né? Eu deveria, até porque a gente tem que fortalecer, né, nossa área, e não faço, mas tenho muito conteúdo para explicar para vocês como a gente se manter mais jovem e mais bonito por mais tempo, de formas zero, free. Com isso, a gente vamos pensar ainda na questão, no quesito, antes da gente chegar nessas 10 dicas, vamos pensar no quesito, o que é beleza para vocês. Comentem aí na live o que é beleza para vocês. Eu, em estética, eu não trato tanto a beleza, até porque para mim, como maquiadora, a beleza se transformou em algo abstrato. Então, são características que as pessoas vêm para mim na sala, com características e cada uma traz a sua. Então, eu acho muito abstrato dizer bem bonito ou feio, né? Eu acho abstrato, mas eu já gosto da questão do rejuvenescimento e envelhecimento. Uma pessoa aos 20, 30 anos, ela pode se autodeterminar como feia. Não, sou uma pessoa feia. Você é uma pessoa feia aos 30 anos. Quando chega nos 60, aquela pessoa de 60 olha para a foto dela com 30 e diz: nossa, como eu queria estar daquele jeito, como minha pele era bonita, como minha pele era firme. E às vezes eu não me divertia porque eu não me achava bonito ou bonita ou padrão. Então eu acho que a beleza ela vai bem além disso, que é abstrata mesmo. Para uma pessoa pode achar feio, para outra pessoa pode achar bonita. Mas o envelhecimento é uma característica que chega para todo mundo. E é uma coisa que, se a gente puder prolongar para a gente viver com as nossas próprias características, texturas de pele por mais tempo, é legal. Mas se não der, aceitar também é importante para a gente viver bem com a gente mesma, né? Então, só para mim posicionar vocês aí, o que é beleza, coloquem aí o que é beleza para vocês. Eu até já falei para mim o que é beleza, né? Para mim, beleza é se sentir bem, independente das nossas características. E o envelhecimento e o rejuvenescimento, às vezes, é o que realmente incomoda uma pessoa. Então, eu quero que todo mundo aproveite muito a vida que tem hoje, com sua pele, com suas características que tem hoje, para que quando a gente estiver com 60, com 70, com 80 anos, a gente não olhe para trás e veja como eu era bem, como eu era bonito, como eu tinha essas características assim diferentes, e eu não me aceitava, eu não aproveitava isso. Então, aproveitar o que a gente já tem, né? E o rejuvenescimento vem nisso. Eu quero um rejuvenescimento desapegado também. Então, assim, eu tenho a sorte de ter um envelhecimento bem tardio. Então, esse ano eu vou fazer 40 anos e eu tenho um envelhecimento bem tardio. Relativo talvez a algumas dicas dessas aqui, não sei, a gente vai conversar sobre isso, mas eu aproveito bastante as minhas características para não sofrer com isso, para não olhar para trás e, nossa, como eu era melhor e eu era bem e não vivia isso, né? Então é isso, é uma forma diferente que eu trago aqui para vocês pensarem. Vocês querem as dicas agora? Conversem aí para mim não ficar no monólogo. Vocês querem as 10 dicas agora? As dicas mais baratas de se manter jovem por mais tempo? Vou esperar aí alguém falar. Vamos lá, vocês querem que eu comece agora ou que eu continue com... Daniel falou, beleza, sentir-se bem com a sua aparência. É isso que eu acredito também. Aí as pessoas podem dizer, nossa, é fácil falar quando você tem um padrão legal. Não, mas a gente consegue olhar em outras pessoas que sempre vão achar defeito em si mesma. E não é por aí que a gente vai se sentir bem, né? Então, bora lá.
Daniel está bem participativo aqui. Então, vocês vão ficar com raiva com essa primeira dica, mas eu tenho que falar. E eu vou falar e eu não faço, viu? Mas eu tenho que fazer. Então, a primeira dica, e veja se existe dica mais barata do que essa. Beber água. Gente, Léo, a primeira dica, eu vou repassando todas. Ivonete começou a se preocupar agora. A hora chega, né, Ivonete? A hora chega. Primeira dica, vou repetindo essas dicas para vocês pegarem e falar para todo mundo. Primeira dica de envelhecer bem é beber água. Eu não faço como eu deveria fazer, mas as nossas células, elas precisam de água. Então, quando a gente gasta dinheiro, aí eu vou falando tudo da questão do custo-benefício, viu? Quando a gente gasta dinheiro comprando produtos com ácido hialurônico, a gente tá jogando nosso dinheiro fora. Por quê? Porque o ácido hialurônico é o produto que a gente precisa para puxar a água do nosso corpo. Então, se a gente não tem água, o ácido hialurônico vai para o ralo. Então, a gente precisa ter água dentro das nossas células para todas as funções das nossas células serem concluídas, para a gente transpirar, para as toxinas saírem de dentro do nosso corpo, e essas toxinas saindo de dentro do nosso corpo, os radicais livres não têm acesso a oxidar nossos telômeros. Para quem entrou agora, eu comecei a live explicando a teoria do comprimento dos telômeros. Quanto mais comprido esses telômeros, mais jovem a gente fica, e quando a gente tem contato direto com radicais livres, eles vão consumindo o comprimento dos nossos telômeros e a gente tende a envelhecer, certo? Então, beber água para a gente poder ter nossas células extremamente com os fluidos certos, para a gente colocar nossas toxinas para fora, né, por meio da transpiração. E também a gente cria uma barreira de proteção, que a gente tem um líquido que sai do nosso rosto, que mistura sebo e suor, que é uma solução ácida, levemente ácida, produzida pelo suor, que é da transpiração que é também com a transpiração das nossas glândulas, né, sudoríparas. Então a gente precisa de água. Estou explicando mais profundamente para vocês não acharem que eu não pesquisei, estou dizendo só uma dica. Fique jovem, beba água. Não é sem fundamento, gente, não é porque eu vi por aí, é simplesmente química e biologia. A gente precisa de água dentro das nossas células. Léo, eu tomei água e meu cabelo tá mais bonito. Eu escuto bastante pessoas dizendo isso, né? O cabelo fica mais hidratado e tudo mais. Isso acontece, mas não acontece do dia para a noite. Isso é hábito, isso é costume. Então, a princípio, nosso organismo, quando a gente não bebe muita água, ele vai receber aquela água ali até com estranhamento e até entender que a gente precisa daquela água e aumentar o nosso consumo. A gente não tem essa diferença tão visível, né? Pele oleosa. Então, Ivonete, a pele oleosa normalmente precisa de muita água, que a gente gira água, para que ela dilua um pouco essa quantidade de óleo, né? Então, a gente tá com a quantidade de óleo maior do que a quantidade de água, então é importante. Quando eu escuto pessoas que dizem assim, eu bebo muita água e minha pele ainda é oleosa, saiba que aquele óleo que está saindo da sua pele é um óleo muito benéfico, é um óleo muito bom. Está te rejuvenescendo, não está te envelhecendo, certo? Ficou clara a questão da água, né? Eu quero que fixe em vocês não como um conteúdo aleatório a água, mas com conteúdo que realmente faça diferença para vocês. Vamos para a segunda dica. E eu tô pontuando, viu? São dicas baratas de ficar jovem. Vamos para a segunda dica. A primeira dica foi água, né? Consumir água. Sim, ainda vou fazer 2 adendos aqui na água. Primeiro, Léo, vou tomar 2 litros de água por dia. Vocês têm que conferir a quantidade de acordo com o peso de vocês. Não existe uma quantidade padrão para todo mundo, toda humanidade. Todo mundo tem que beber 2 litros de água por dia. Não existe a quantidade de acordo com o meu peso, que eu não sei dizer para vocês certinhos qual é, mas o nosso próprio organismo sinaliza pra gente. Às vezes a gente acha que tá com fome e é sede, entendeu? Porque a gente não sabe mais nem perceber o que é sede, né? Então, existe essa diferençazinha aí. A segunda dica é mais barata ainda.
é muito mais barata. Mais barata a dica que vocês vão escutar hoje aí. Segunda dica para envelhecer bem ou não envelhecer é dormir bem. Contei alguma novidade? Vocês já ouviram aquela frase que falavam muito antigamente, o sono da beleza? Essa é uma dica também que eu faço pouco, viu? Eu pretendo a primeira e a segunda fazer mais também. Dormir bem. Dormir bem, o sono da beleza. O sono realmente deixa a gente mais bonito. A gente pode acordar com a cara inchada, a gente pode acordar com o rosto amassado, mas dormir rejuvenesce. Na hora que a gente está dormindo, todos os nossos organismos se preparam, uns para trabalhar, outros para descansar, para trabalhar no dia seguinte. Então a gente precisa do sono da beleza. O sono da beleza é a coisa mais comum. É difícil uma pessoa que dorme muito não ter um rejuvenescimento, não ter uma pele mais bonita, não ter... eu vou até falar uma coisa bem real. Você não perceber que a pessoa tem uma beleza em si, uma juventude ali, ela acorda com mais energia. Dormir bem não quer dizer dormir muito. Léo, eu durmo X horas por dia, eu passo a madrugada toda e durmo o dia todo. Esse não é o sono que rejuvenesce. O sono que rejuvenesce é o sono rotineiro, que você faz a sua rotina certinha, começa talvez 10 ou 11, acorda no outro dia de manhã e todos os dias você tem aquela rotina perfeita. Não é aquela pessoa que dorme até meio-dia e acha que vai ficar rejuvenescida porque está dormindo até meio-dia. Ela está dormindo até meio-dia porque ela está tendo algum problema para dormir, ela tem alguma insônia. Insônia não rejuvenesce, envelhece, emagrece e traz muitos problemas para a cabeça, né? Então não é dormir muito, é dormir a necessidade é igual a água, não é beber muita água, é beber a quantidade que a gente precisa realmente. O pessoal fala assim, que a cadeia biológica da gente, né, de quando a gente nasce a se acostumar com a luz do dia, é que a gente começa a relaxar quando o sol cai, quando o sol se põe, a gente começa a relaxar. Nossos hormônios se preparam tudo para isso. E aí, por conta das telas, isso também é um problema meu, por conta das telas, né, da luz azul, a luz visível, a gente começa a alterar nosso organismo e a gente não consegue perceber que hora é hora de descansar, que hora é hora de estar ligada. Então, a gente fica mais ligada, né? Então, rotinas relaxantes depois que o sol se põe ajuda bastante a gente a melhorar a nossa rotina e dormir a quantidade certa. Acordar cedo também ajuda bastante a gente ter mais contato com a vitamina D, que é a luz do sol, não precisa ser uma luz direta, né? Então, se eu tô dormindo até meio-dia, de meio-dia até às 6 eu vou ter pouco tempo de contato com o sol, e aí isso também não é legal, e também uma dica lá pra frente, mas é importante agora só a gente já ter essa dica aqui. Então, dormir bem na quantidade certa, né? Não é dormir muito achando que isso vai resolver, é dormir bem a quantidade certa. Agora eu vou entrar nas dicas mais profundas. Gente, vocês acham que valeram a pena essas dicas que são óbvias, mas tá dentro do meu assunto aqui? Como se manter mais jovem, zero. Custo zero. Então, beber água na quantidade suficiente, dormir bem. Por que dormir bem? Por que beber água? Vamos para uma dica que eu gosto muito e também já vou entrar no assunto mais específico. É bem barata. Na verdade, essa dica faz você economizar até no bolso, certo? Terceira dica, evite açúcar. Léo, essa dica você pegou pesada. É dica barata. Se for para dica de creme que ajuda, produtos químicos que ajudam a sua pele, não vai ser dica barata. Se você não quiser, pode também ficar consumindo açúcar e ir lá na minha clínica Renove Academy para a gente fazer um tratamento antiglicante. O que é antiglicante? É aí que pega o açúcar. A gente tem elastina e colágeno na nossa pele. O colágeno, ele dá sustentação e a elastina é a proteína que dá flexibilidade à nossa pele. Eu fiz um Reels, eu não sei se ficou muito explicado, há uns 2 anos ou 1 ano atrás, falando do efeito glicante na estrutura de elastina. Então, esse vídeo era um elástico e eu colocava vários pontinhos de açúcar nesse elástico.
quando a gente puxa o elástico arrebenta, ele perde a elasticidade. Então, a açúcar dentro do nosso organismo, ela entra nossas fibras de colágeno, endurecendo aquele colágeno e fazendo com que a gente perca a elasticidade. Então, diretamente ligado ao envelhecimento precoce. Então, não é parar de vez, verificar o que você está consumindo. Eu não tenho essa cliente, eu não tenho esse tipo de cliente, graças a Deus. Minhas clientes são bem educadas. Mas existem pessoas que falam assim, eu quero ficar nova, eu quero botar botox, eu quero botar preenchimento, eu quero gastar dinheiro para ficar jovem. Aí vai na doceria, aí vai na padaria, aí o tempo todo comendo doce, comendo chocolate, comendo doce, comendo chocolate. Aí eu fico olhando assim, gente, como o povo gosta de torrar dinheiro. É impressionante, porque rejuvenescimento e envelhecimento, ele não está ligado ao financeiro, ele está ligado à nossa consciência, de saber como a gente destrói nosso corpo. Então, a gente destrói nosso corpo quando a gente não tem essa consciência, entendeu? Então, o açúcar, ele tem uma ação que chamam de ação glicante, de glicação, tem a ver com glicose, de glicação nas fibras de colágeno. Se a gente consome muito açúcar, a gente vai perdendo a elasticidade da elastina, que é extremamente ligada ao nosso envelhecimento. Então, vocês já viram uma criança fazendo careta? A criança, ela faz careta e automaticamente a pele não marca. A pele não faz textura. Ela faz careta e a pele volta. Ela faz careta e a pele volta. Simplesmente porque a elastina da criança está intacta, extrema produção ali, e a gente diminui essa produção com 25 anos. A gente não para, a gente diminui. Mas se eu consumo muito açúcar, independente da minha produção, eu estou glicando a minha fibra de elastina e de colágeno. E elas vão quebrar e elas vão cair. Então, eu vou fazer uma careta e ela vai ficar marcada, paralisada. É por isso que a gente coloca o botox. Eu vou colocar botox na testa, porque mexendo a minha testa eu vou formar uma ruga estática, que é aquela ruga que não sai mais. Então, se eu não consumo tanto açúcar, minha elastina vai ser preservada por mais tempo. Então, vocês entendem como é importante essa terceira dica? A terceira dica de rejuvenescimento 0800 é evitar excesso de açúcar. Vocês vão ver que nas minhas dicas eu não sou drástica. Então, beber água em quantidade para o seu corpo, dormir na quantidade perfeita, rotina de sono certinha e evitar o excesso do consumo do açúcar, certo? Recentemente eu estava estudando um pouco sobre açúcar, porque eu tenho uma intolerância a alguns tipos de açúcar. E recentemente eu vi que o açúcar da cana-de-açúcar, junto ainda com a cana-de-açúcar, ele tem outras substâncias minerais que fazem a gente digerir com muita facilidade o açúcar. Então, o caldo de cana, ele entra no nosso organismo e é digerido sem ter uma ação negativa da glicação na nossa fibra de colágeno, porque ele não foi filtrado, ele foi tirado ali na natura da planta. Já o que a gente consome, açúcar cristal, açúcar branco refinado, ele vai sendo tirado tudo até ele ficar branquinho. Quando ele fica branquinho, ele vem só o radical livre para dentro do nosso organismo. Então, radical livre e envelhecimento precoce. Sem radical livre, sem envelhecimento precoce. Então, o açúcar do caldo da cana, ele é benéfico porque ele está todo puro e o branco cristal não está puro. Então, opte por açúcares mais escuros, o demerara, aquele outro, esqueci o nome agora, a rapadura, esqueci o nome agora. Mas assim, vamos estudar também. Tô dando umas dicas mastigadas, mas vocês podem até para saber se eu tô falando verdade, pesquisar aí dentro dessa dica. Vamos para a quarta dica. A quarta dica também vai favorecer nosso bolso, viu? A quarta dica vai favorecer nosso bolso, vocês não têm ideia. Mas ela não é totalmente uma dica grátis não, viu? A quarta dica é comer carne de segunda.
Léo, comer carne de segunda, tá tudo caro, gás tá caro, comida tá caro, a cenoura tá cara. Então, essa dica como é em conta? Comer carne de segunda. As carnes tipo músculo, que tem muito essa questãozinha, tem o colágeno puro do boi. Então, é o colágeno puro do boi. Por mais que hoje a gente sabe que o colágeno ele não vai diretamente para a nossa beleza, ele vai para os ligamentos, ele vai para os ossos, ele vai para todas as outras partes, a gente sabe que ele não vai direto para a nossa beleza, para a nossa cutis, né? Ele vai para outros lugares. Mas, como eu compro carne cara de primeira, que praticamente derrete na boca, né? Caríssima, derrete na boca, e eu vou ali na Biomundo e compro um colágeno hidrolisado de 300, 200 reais. Aí eu tô arruinando o meu bolso, né? Então aqui a dica da gente é 0,800. Então, comer carne de segunda, eu já vi cirurgiões dando essa dica para pessoas terem uma cicatrização melhor, para recuperar melhor de uma cirurgia plástica, pedindo para comer carne de segunda, carne grossa, carne espessa, músculos e que tenha, né, colágeno. Então, a gente não precisa comprar o colágeno ali, a gente pode também estar usando essa dica. E essa dica é altamente ligada ao rejuvenescimento, né? Comer carne de segunda. Essa outra dica, deixa eu ver qual a quinta dica. A quinta dica tem gente que vai achar ruim. Mas na altura do campeonato, de como a gente tá hoje, essa dica ela é bem legal. Essa dica aqui é bem legal. E eu acho que não vai ser difícil, não. A dica é não fumar. Eu não vou alisar nessa dica, não. É não fumar. Não é não fumar. Léo, agora me explique, não fique só falando que isso todo mundo fala. Por que que fumar está ligado ao envelhecimento, certo? Vamos para a dica lá vamos para o início da nossa live. Tamanho de telômero e radicais livres. Vocês entendem que a fumaça do cigarro, ela é uma toxina que é um radical livre para o nosso organismo? Sendo um radical livre para o nosso organismo, a fumaça do cigarro envelhece a gente e o fumante passivo vai diretamente para o pulmão. Enfim, se afetar nosso pulmão, se a gente não respirar bem, a gente não executa todas as nossas funções, a pele não fica boa e a gente envelhece mais rápido também. Vamos voltar nos gêmeos? Você pegar dois gêmeos, um que fuma e o outro gêmeo idêntico que não fuma, o que fuma vai ter um envelhecimento acentuado. Quando eu faço uma micropigmentação em uma fumante, a cicatrização dela é terrível. Então, isso é nítido. A gente percebe que a voz, que o dente, que o cabelo, que a pele é mais desgastada. Então, a melhor dica para rejuvenescer, para não envelhecer com rapidez, é não fumar. Como a gente tá na quinta dica, eu vou repassar as 5 para quem entrou agora. Primeira dica, beber água. Eu vou deixar a live salva e vocês vão ver que eu não tô falando da boca para fora. Beber água. Dormir bem, a segunda dica. Terceira dica, evitar açúcar para não destruir a nossa elastina. Comer carne de segunda para a gente poder ter ali, né, o colágeno, consumir o colágeno do boi ali na carne de segunda. Não vai ser igual ao industrializado, mas ajuda bastante e médicos inclusive indicam, viu? Não fumar é a quinta dica e junto com a quinta dica já vou logo explicando a sexta dica e não achem ruim. Essa sexta dica eu só posso dizer para reduzir, porque alguns não vão aceitar muito essa ideia, não. Se a quinta dica é não fumar, vocês já sabem qual é a sexta dica? Evitar consumo de bebida alcoólica. Então, Léo, eu quero retardar meu envelhecimento. Você fuma e bebe e não dorme bem? Sim. Então não adianta gastar o dinheiro que for. Você vai fazer botox, você vai fazer tratamento de pele, você vai gastar com produtos caros, mas o básico você não vai fazer, não vai adiantar, certo? Então, vou falar direitinho agora para vocês. O que é que tem a ver o álcool com isso?
O álcool, ele quebra as moléculas e tira a água de dentro das nossas moléculas, então ele desidrata. O álcool, ele é um ativo que desidrata nosso organismo. Se ele tira a água, ele vai fazer a gente ressecar e murchar e desidratar. Quem bebe sabe que no outro dia precisa repor água e repor com tônico, com minerais, o organismo todinho por conta de uma ressaca, por conta de um monte de coisa. Quem bebe tá com a pele feia, com o cabelo feio, com a unha ressecada, não está bem. Uma pessoa que, vamos voltar para micropigmentação, se eu faço a micropigmentação e a cliente bebe, essa micropigmentação nem fixa o pigmento, porque ele atrapalha o sistema imunológico, aumentando a inflamação. E em pele inflamada, o pigmento ele é todo expulso, vai ser todo expulsado. Então a gente fala, uma das coisas que a gente fala é não beber. E olha como é rápido isso, né? Como é nítido, né? Como é nítido. Então não consumir álcool. Eu já tô na 6ª dica. Tá valendo a pena para vocês? Coloca aí para mim. Eu quero saber se está valendo a pena para vocês essas dicas óbvias, mas são dicas baratas. Eu quero martelar isso na cabeça de vocês, para vocês saberem. Não me abandonem na clínica, né? Continuem indo, mas saber que é possível estar rejuvenescido sem gastar tanto, né? E as pessoas querem. Eu vou parar aí na 5ª, na 6ª e vou entrar numa historinha. As pessoas querem receitas prontas e querem as coisas mais fáceis. Uma história que eu vou contar aqui é uma experiência que eu tive. Eu trabalhava numa loja perto de uma farmácia que tinha um farmacêutico que ele meio que era o guru da cidade, ele medicava as pessoas. E chegou uma pessoa com rinite. Valeu, G. Santos, tá valendo muito, né? Então, esse farmacêutico medicava as pessoas e chegou uma mulher lá e falou assim: doutor, me ajude, meu filho tá cheio de resfriado, tá todo doente, todo congestionado, eu já fui em tudo quanto foi lugar e o senhor me disseram que resolve tudo. Aí ele falou assim: olha, você tem cortina em casa? Ela tem. Seu filho tem pelúcia, brinquedo de pelúcia? Tem. Tem tapete? Tem. Você tem como limpar tudo, botar tudo no sol e o que você não colocar no sol você tirar? Você tem como lavar o nariz do seu filho? Ele deu 50 dicas ali pra ela melhorar o menino da rinite. E sabe o que foi que ela falou pra ele? Doutor, aqui é uma farmácia, eu vim atrás de um remédio. Ela não queria as dicas para livrar o menino da rinite. Ela queria o remédio para parar a crise que o menino estava tendo. Então, na clínica é a mesma coisa. As pessoas querem um remédio para parar de envelhecer, sendo que elas não percebem que a rotina delas é que faz elas envelhecer. Léo, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. Como é que vai envelhecer? A gente que vai controlar isso. Então, a gente vai fazer a gestão do nosso envelhecimento. Então, isso eu nunca esqueci. Ele, como farmacêutico, podia estar empurrando remédio nela, mas ele quis explicar para ela porque viu que ela estava muito preocupada com a saúde do filho. E ela falou: mas eu tô vindo numa farmácia, o senhor vai me dizer para lavar meu tapete? Eu quero um remédio para o meu filho melhorar da rinite, porque ele não tá conseguindo dormir, porque ele tá congestionado, não sei o que, não sei o que. Aí ele pegou e disse para ela: não vou passar remédio não, porque isso não é a solução, isso é um paliativo. E aí ela saiu com raiva dele, disse que ele não sabia ganhar dinheiro. Enfim, ele já tinha bastante dinheiro, ela já tinha uma idade e acho que ele queria dar uma lição nela, né? Eu, de gaiata no navio, acabei escutando a lição e trouxe essa lição aqui pra vocês. Então, às vezes, a gente quer a medicação, a gente não quer descobrir qual rotina que vai deixar a gente mais jovem, qual rotina que vai fazer a gente viver melhor, né? E muitas vezes, e sempre, ela não precisa ser cara, né? Ela não precisa ser 5 mil reais de botox ou ácido hialurônico ali da clínica lá. Embora, se quiser, eu até indico com alguém. Mas assim, é porque eu acho que a gente tem que tentar outras coisas antes desse finalmente aí, né? Tentar melhorar a nossa conduta para depois a gente ir para uma coisa que não tem saída. Colocou, já foi. Preencheu, já foi, né? Bora para a 7ª dica? A 7ª dica é valiosa demais.
Eu também não consigo fazer a 7ª dica, mas eu melhorei bastante. A 7ª dica, anotem aí onde vocês estiverem. Anotem aí onde vocês estiverem. A 7ª dica é não passar raiva. Vocês acreditam que passar raiva envelhece? Estou aqui com meus cabelos brancos escondidos para provar isso. Raiva, estresse, cortisol envelhece. A ação oxidante do cortisol, que é o hormônio do estresse, no nosso organismo é devastadora. E a gente está vivendo uma... Impossível, Fernando, Não é impossível, você tem isso nas mãos. Você tem isso nas mãos. Você passa a raiva todos os dias, mas você tem a solução. Eu tenho certeza que quem faz a academia, que quem faz uma atividade física, reduz bastante o nível do cortisol. Aí entra a adrenalina, entra os hormônios bons. Os hormônios bons, eles bloqueiam o hormônio. Então, você tem a chave. Você tem a chave. Um belo dia eu estava conversando com uma psicóloga que tem problema de pele, né, do meu grupo de dermatite. Isso foi há 3 anos atrás, antes da pandemia. E ela estava se separando e ela tá com a dermatite. E eu falei assim, olha, por tudo que você tá passando, esse cortisol e tal, tá te envenenando. E ela, como eu faço para me livrar do cortisol, que é o hormônio do estresse? Aí eu falei assim, gente, você sabe mais do que eu. Hormônio do estresse, ansiedade, o que é que combate o hormônio do estresse, né? Uma terapia, o hormônio da felicidade, o que traz felicidade, quais pensamentos que trazem felicidade, entendeu? Então, aí eu digo pra você que já é mestre nisso, e aí a psicóloga também não sabia o que fazia para combater o cortisol que estava dando dermatite nela. E eu falei assim, você sabe mais do que eu, até porque eu só sei o nome, resolver eu não sei. Às vezes eu evito situações de estresse para não me ativar, não atacar minha dermatite, porque é 3 meses tratando com antibiótico. Então aí eu tento não me estressar para o meu cortisol não aumentar a minha dermatite. Então, algumas pessoas, quase que 60%, o estresse está ligado diretamente à pele, outros ao intestino, né? Outros à garganta. Então, a gente vai ter um desequilíbrio em alguma questão. A pele, para quem sofre com dermatite, que se chama neurodermites, que são problemas relacionados realmente à mente, né? E aí a gente tem o problema gastrite nervosa, que também está ligada ao estresse. A gente tem infecções urinárias ligadas ao estresse. Então, assim, cortisol é um veneno, seja para a velhice, seja para a nossa saúde, nosso bem-estar no geral. Então, a dica tá realmente com você, com a atividade física, com terapia, dança. Menos comida, gente. Não vão jogar o estresse de vocês na comida. Não vão tentar aliviar estresse, compensar. Comida não é compensação. Comida é alimento. Comida não é compensação. Então, vão desenhar, vão curtir alguma coisa que goste muito, mas não indico a alimentação, porque aí já gera outro transtorno, né? Mas, enfim, eu gostei desse, eu acho que essa é extremamente importante. Se a gente fosse fazer uma live sobre a ação nociva do cortisol no nosso organismo, né? Com a presença de profissionais, seja profissionais da fisioterapia, profissionais da parte de exercícios físicos, né? Preparadores físicos e etc. Seria interessante também. E a parte de psicologia, de psiquiatria, eu tenho um pouco contato, né? Mas eu acho que seria interessante porque isso está ligado diretamente ao envelhecimento, sim, porque o cortisol é um veneno que a gente produz. A gente pensa que produz aqui no nosso corpo, libera e contamina até quem está perto. Então a gente contamina até quem está perto. A gente consegue contaminar até quem está perto por conta do nosso estresse, né? Nossa ansiedade. E a ansiedade é uma das pandemias que a gente está vivendo aí, atrelada ao Covid, né? Vamos para dicas mais light? Vitamina C e D. Dicas light. Essa dica é o consumo. Essa dica aqui... Não, eu vou deixar essa dica por último.
Vou deixar essa dica por último. Eu vou entrar aqui no sol. Vamos voltar ao nosso contexto? Nosso contexto é como envelhecer mais devagar, barato, certo? É ruim eu falar disso, mas eu tenho que falar. Evitar o sol. Aí você tem que escolher. Vale a pena? Né? O sol tá ligado direto a nossos receptores de vitamina D, né? A gente recebe do sol a gente recebe o sol e ativa a vitamina D. A gente precisa de vitamina D para o nosso equilíbrio mental, a gente precisa de vitamina D para a gente diminuir nossas dermatites, nossas alergias, né? Nossas reações alérgicas, melhorar nosso sistema imunológico, a gente precisa do sol. Mas a gente não precisa do sol que vem danificando as nossas células. O sol também é um radical livre. Então, eu quase não preciso mais explicar, tá vendo? Aquela historinha no início sobre os telômeros, aí acaba facilitando para me explicar para vocês. O sol é o maior envelhecedor humano. É tanto que seria a minha primeira dica aqui, protetor solar, mas como eu pautei aqui em dicas free, dicas grátis, dicas baratas, o protetor solar já tem um custo. Um custo de a partir de R$30 até R$200, mas tem um custo. Então, não coloquei protetor solar, eu coloquei a seguinte dica: evite o sol. Evite o sol. Vamos esquecer um pouco a vitamina D, que depois eu penso em como a gente resolver isso. Mas como eu posso evitar o sol? É o seguinte, se eu estou na rua, eu vou andar muito na rua, eu posso me proteger com chapéu, eu posso me proteger com roupas, eu posso me proteger trocando o horário de algumas coisas que eu vou fazer, eu posso parar de querer me bronzear, porque bronzear é chique, porque bronzear é bonito, porque bronzear é isso, entendeu? Eu posso não aceitar isso na Coreia mesmo, já um costume até antigo, oriental, de os homens preferirem as mulheres brancas. Aí sim entra em outra questão. Mas por que eles priorizavam uma pessoa mais branca? Porque eles percebiam milenarmente que as pessoas que não tomavam sol envelheciam menos. Então eles começaram a valorizar as pessoas mais jovens, menos envelhecidas, né? Então era porque elas não pegavam sol. Então a melhor dica é evite o sol, né? Evite o sol. Aí com isso você vai evitar câncer, melasma, um monte de outros problemas inestéticos, né? Então evite o sol. Uma dica que poderia ser a primeira dica, a dica mais importante. Evite o sol como dica de rejuvenescimento. Vamos repassar, eu já tô quase chegando no finalzinho, falta 2, e aí eu quero sempre estar lembrando para vocês saírem dessa live sem esquecer. Primeira dica, beber água. Segunda dica, dormir bem. Terceira dica, evitar açúcar. Quarta dica, comer carne mais durinha, carne de segunda. Quinta dica, não fumar. Sexta dica, não beber. Sétima dica, evitar a raiva, passar raiva, produzir cortisol, né? A oitava dica, evitar o sol, aquele sol do bronzeamento, aquele sol que a gente pega sem necessidade, aquela situação que a gente pode organizar nosso tempo para modificar, né? Proteger nossa pele do jeito que a gente puder. Então, assim, eu não tenho dinheiro, dá para evitar o sol mesmo, não tem dinheiro, né, gente? Beleza, vamos lá. Uma coisa que deixa eu falar do sol. Eu faço o Renew Skin, né, que é Renew Skin, microagulhamento, limpeza de pele, e é costume depois do procedimento eu pedir para as pessoas evitarem sol. No Renew Skin a pessoa volta para me fazer a avaliação e volta para refazer o procedimento. Quando é na mesma área, a pessoa volta de 30 em 30 dias. Sendo em áreas diferentes, a pessoa pode voltar na outra semana. Aí eu tiro a foto de antes e depois, e a primeira foto a pessoa tá com uma cor e a segunda foto a pessoa tá com outra cor. A pessoa tá, até quem é branco, eu tenho cliente que já é branco e ficou mais branca ainda. Então da renovação celular feita do jato, e também porque eu digo para o cliente passar uma semana sem pegar sol. Vocês verem a diferença que faz uma semana sem sol na foto, entre uma foto e outra. E eu recebo mérito. Então, o procedimento da Léo é top, o Renew Skin é top, mas um dos méritos é não pegar sol,
né? A gente não consegue a longo prazo, mas é só para vocês pontuarem como é diferente, como tem uma diferença. Vitamina D, eu vou entrar agora nessa, porque como eu falei do sol, vitamina C e vitamina D. A vitamina C é um importantíssimo antioxidante. A vitamina C. Como eu disse, dicas baratas, então a vitamina C, ela pode ser encontrada em frutas, né, normalmente as mais ácidas, em casa. Então tem a acerola que as pessoas plantam e tem o limão, tem a laranja, tem uns outros tipos de fruta. Então o consumo da vitamina C, ela é a que produz a elastina e o colágeno, e ela é um antioxidante que reduz a ação dos radicais livres. Então, quando se fala que, vou contar pela 10ª vez, viu, gente? Eu acho que é a última vez que eu falo sobre isso. Quando eu falo dos comprimentos dos telômeros e do radical livre, o maior e mais importante antioxidante que combate os radicais livres é a vitamina C. Então, a vitamina C não é o fluido sérum que a gente compra ali na loja. É a vitamina C que a gente está ingerindo, entendeu? Então, a gente pode ingerir uma fruta dessas, plantar, enfim, existe uma forma, essa talvez seja uma que ainda custe alguma coisa, certo? Mas vale a pena. E a vitamina D? Léo, e a vitamina D que você falou que era importante, não era importante? Então, acordar, passar o período do dia mais tempo acordada, você vai ter a recepção dessa vitamina D, a ativação dessa vitamina D mais fácil. E tem outra forma também que eu vou falar aqui pra vocês, pode ser novidade, viu? Deixa eu arrumar aqui meu raciocínio, porque eu não tinha pensado nisso ainda. Lembra que eu falei que para envelhecer menos, para envelhecer bem, vocês tinham que evitar o sol? Agora eu entro com a dica de ter vitamina D. E a gente sabe que a vitamina D é ativada pelo sol. Aí vocês vão dizer, essa menina nem sabe o que tá falando? Eu vou contar uma forma barata da gente ter a vitamina D sem sol. Glúten. Evite consumir, reduz o consumo de glúten. Como assim, Léo? O que é que o glúten tem a ver com a vitamina D, com rejuvenescimento? Olha só, o glúten, ele é uma liga que está na farinha branca, nas farinhas brancas, derivado do trigo e de outros componentes. Esse trigo, pela cadeia de fabricação hoje, né, de plantação hoje, pelo regime que se planta, ele tem uma carga de glúten de liga muito maior, 100 vezes maior do que o que a minha avó consumia. Então, ele tem um poder muito grande de elasticidade da fibra do glúten lá para tá no pão, no macarrão, nas farinhas, o bolo, em tudo. O glúten, ele é 100 vezes mais potente do que na época da minha avó. Esse glúten dentro do organismo das pessoas, ele se transforma num plástico. Então, a velocidade do nosso organismo fica envelopada num plástico. Quando a gente consome as coisas para o sol ativar nossa vitamina D, a gente não absorveu a vitamina D das coisas que a gente consumiu, porque nosso organismo está plastificado com o glúten. E demora 6 meses sem consumo dele para a gente começar a absorver a vitamina D. E a vitamina D em cápsula, da maior potência, demora 3 vezes para a gente começar a receber os benefícios dela, que seria melhorar a memória, melhorar a resposta imunitária, melhorar a reação alérgica que a gente tem a quase tudo, melhorar acho que já falei memória, também tô precisando. Melhorar a memória, então, reduzir o consumo de glúten não é para emagrecer, é para melhorar a absorção da nossa vitamina D. E se vocês fizeram exames recentes ou vão fazer exames recentes da vitamina D, vocês vão ver que vocês vão estar com déficit, vocês vão estar com carência de vitamina D. E a vitamina D está ligada ao rejuvenescimento também, então a C e a D. A qualidade de pele está ligada diretamente à vitamina D. O consumo de glúten atrapalha a absorção do nosso organismo na vitamina D. Então, eu posso evitar o sol e ainda assim ter uma absorção legal da vitamina D.
acordando mais cedo e evitando o glúten. Faz sentido para vocês e é uma dica barata? É uma dica grátis? Vitamina C e D. A C melhora a colágeno, produção de colágeno e elastina, antioxidante. A D para ajudar todo o nosso sistema imune, alergia, a questão mesmo da qualidade dos olhos, de enxergar melhor, de ter boa memória. Aí a memória... lembrei de uma dica do sono, eu vou fechar com ela depois. A memória todo sentido, né? Aí vocês vão virar PhD em rejuvenescimento aqui, daqui a pouco, porque eu gosto de ligar as informações, de ligar as coisas, porque é assim que o conhecimento é construído, com essas ligações. Agora vamos para uma dica que eu gosto muito, eu deixei para finalizar com ela. Eu não posso fazer ela porque eu passei um pouco de maquiagem, eu não posso tocar tanto. A 10ª dica, a dica mais importante, a gente pode fazer uma live depois com algumas técnicas e manobras, seria a massagem facial. A massagem facial é a dica grátis de retardar o envelhecimento da pele. Como é isso, Léo? Como é que eu vou fazer massagem facial? Então, a gente já viu tudo como não envelhecer. Agora, se eu tô envelhecendo, como eu vou tratando aquilo ali? Massagem facial, também chamado como yoga facial, lift facial. Primeiro, a gente começa a massagem facial, existem várias professoras aí de massagens faciais no YouTube, né? Eu sigo algumas também, fiz um curso e tudo mais. Então, existe a bandagem, mas quero grátis. Vamos partir do princípio de que tudo que a gente precisa para rejuvenescer com a massagem facial são os nossos dedos. E se tudo que a gente precisa para rejuvenescer na massagem facial é os nossos dedos, então a gente tá com tudo aqui. Eu tô com minhas mãos, eu posso ir ou não para frente do espelho e fazer algumas manobrazinhas. Antes disso, eu gostaria de falar para vocês que não adianta fazer massagem facial se a pele não estiver hidratada. Então, quem não quiser, como é uma dica que eu quero que vocês não comprem nada e não gastem nada, eu indico vocês tomarem um bom copo d'água, fazerem pós-banho, terminou o banho ali na frente do espelho com a pele bem úmida, começar a fazer as massagens. Eu vou dizer aqui bem pro finalzinho, como não sou expert nisso não, viu? Mas tô me tornando aí porque eu ainda tô estudando. Então, a gente começa cabelo preso, pós-banho, rosto bem úmido, né? O rosto bem úmido, precisa estar hidratado para não ter quebra da pele. Vamos ativar alguns pontos, né? Os pontos que a gente ativa aqui perto na parte linfática. Se eu falar alguma coisa que não faz sentido, que vocês sabem de alguma coisa, pode até comentar que a gente aproveita e segue o baile. Eu gosto de ativar os sistemas aqui, né? Eu ativo aqui, eu gosto de ativar aqui, né? São lugares que eu sinto muita tensão, então aqui, aqui na nuca, puxando um pouco o cabelo, e na raiz do cabelo aqui, ó. Então, a gente fazendo isso, a gente está trazendo sangue, a gente está oxigenando. Sangue é vida. Na cicatrização, para quem é diabético sabe bem disso. Onde tem vascularização tem vida. Então, a dica mais barata para a gente já começar a fazer hoje, todas é para a gente já começar a fazer, mas essa eu garanto vocês pegarem totalmente de surpresa. Massagem facial. Tá no banho, saiu do banho, vamos fazer um carinho na gente. Então a gente puxa bastante o cabelo, mexe, ativou aqui por conta do cabelo, mexeu na parte aqui linfática. A gente pode começar a área dos olhos, onde tem muita vascularização, principalmente quem tem alergia, quem tem essa região escurecida, né? Aí a gente vai fazer sentido da sobrancelha, ó. Tem um pelinho da sobrancelha circulando aqui, ó. Eu não gosto de formar esse vinco, né? Aí eu faço assim pra circular. Como eu tô com maquiagem, aí ela não vai circular tão bem. Aí eu faço isso aqui. Faço a dedrilhar, né? Aqui. Você pode dar beliscõezinhos na bochecha. Você pode puxar o nariz e fazer isso aqui, vindo da raiz e descendo pra cá, puxando tudo. Você pode fazer esse daqui também em sentido de baixo pra cima,
de baixo para cima, de baixo para cima, e pode fazer alguns exercícios também. Até os exercícios de fono, né, vocal, também interessante. Puxar, soltar, alongar a parte do pescoço, então tudo que tem a ver com o nosso rosto. Serve para o corpo também, mas assim, eu acho que o rejuvenescimento, quando eu falo de estética, é de estética facial. Mas todas essas dicas é para tudo, organismo, sistema nervoso, organismo, tudo. Quando eu fiz um curso de laser terapia, a gente usava um laser que era colocado nos pontos que era o laser que entrava dentro da corrente sanguínea e circulava, e a gente chamava de soro da juventude. O soro da juventude é porque esse laser ele tinha a capacidade de oxigenar, trazer sangue para as nossas células, vascularizar, e ele melhorava. Por que ele rejuvenescia? Porque ele melhorava todo o nosso organismo, e no final a ação era rejuvenescedora. Se você está com todas as suas funções fazendo tudo certinho, plenamente, você está bem fisicamente, com tudo funcionando, você não tem por que você envelhecer muito rápido, não tem por que você ter um envelhecimento precoce. Então a oxigenação, a manipulação, né, com as mãos limpas, pós-banho por conta da hidratação, tem pedras, tem gente que faz com colher, levantando, tem gente que faz ouvindo músicas relaxantes para ajudar também aquela questão lá do estresse, né, do cortisol, enfim. Eu só quero finalizar isso aqui dizendo se realmente não é fácil se manter jovem por mais tempo sem precisar gastar. Comentem aí, alguém me responda aí se com essas dicas não é possível ficar jovem sem gastar. Léo, eu tô envelhecendo, não posso pagar a estética. Léo, moro longe de você, não tenho como eu ir aí para você cuidar de mim. Me dá uma dica. As dicas são essas. Massagem facial, tem um monte de vídeo aí no YouTube explicando como. Você começou a fazer na primeira semana, fazendo todos os dias, pós-banho. Na outra semana você já está harmonizada, é incrível. Clientes que começaram a fazer, que tinha esse ladinho caído, começaram a estimular, os dois lados da face ficaram iguais, tinha a boca de um jeito, de um lado de outro, começou a estimular, aí começou a ter um sorriso bem equilibrado, um sorriso bem aberto, começou a ter a pálpebra que era caída com a pálpebra mais sequinha, tudo isso só com o poder das mãos. Então é zero dinheiro. E aí pode fazer essa região aqui, que o pessoal tá comentando bastante, que tá tendo envelhecimento aqui, ombro, tudo mais. Duas coisinhas aí que eu não pontuei sobre dormir bem, o poder de dormir bem para o rejuvenescimento, né? Aí eu vou contar para vocês uma coisa. Tem clientes com dermatite que falam assim para mim, Léo, porque todos os dias de manhã minha pele da dermatite acorda bem e no final do dia minha pele tá tão ativada, tá tão machucada, tá tão feia, a dermatite tá tão exagerada. Então, simplesmente porque de manhã foi ao despertar, ela dormiu, a pele desestressou, todas as funções dela foi feitas de forma perfeita e a gente acorda com a pele calma, sem mancha, quase sem mancha. Você pode ver, se você tem melasma de manhã quando você acorda quase sem melasma. No final do dia, por conta do cortisol, do estresse, o melasma já tá até queimando, a gente sente queimando, então a gente sente quente. Então isso é a envenenamento aí do cortisol, isso é o estresse do dia, e quem tira esse estresse do dia também é a questão do dormir, tá? A gente percebe que quem tem algum problema de pele crônico, de manhã, ele acorda sempre melhor, por conta do sono, né? Por conta de ter que dormir para aquilo ali melhorar. Qual seria a outra dica aqui que eu ia falar para vocês e não falei? Então, se eu fosse fazer uma dica de coisas de como ficar bonita em casa, aí eu ia falar para vocês usarem tônico, usar camomila, trocar o sabonete por um sabonete do pH, mas eu não vou falar isso aqui porque a minha intenção nessa live foi exatamente 10 dicas de como rejuvenescer sem gastar, só com a nossa consciência
e conhecimento, né? Aí eu vou finalizar aqui a live. Graças a Deus meu celular não descarregou hoje, para ela poder ficar salva para quem quiser assistir aí. Quem entrou agora, porque foi bem longa, tem bastante conteúdo e eu quis sair do óbvio. Eu trouxe dicas que todo mundo escuta por aí, mas eu tenho certeza que algumas das informações que eu trouxe são informações que as pessoas não comentam muito, né? Então são informações que eu considero ricas e quis dividir elas com vocês. Então é isso, gente. Obrigada por ter participado dessa live. Sempre que der, eu volto aqui para fazer mais alguma coisa com vocês. Beijo, tchau, boa noite.